Olá! Aqui é a Daia, do Portas de Papel, e hoje eu vim gravar a tag dos 7 pecados capitais. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Bora começar? Fui ter guiada pela minha amiga Montana do canal A Books Life. Gente, o canal dela é muito legal, ela é muito inteligente, ela lê uns livros incríveis e tudo em inglês. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade de ler inglês porque tem muitas expressões que é própria da língua, que mesmo a gente estudando a língua gramaticalmente correta, a gente ainda não consegue ali lidar bem com algumas expressões cotidianas. E ela lê todos os livros dela em inglês. Gente, ela é muito inteligente, só livros incríveis. Passa lá no canal dela, vale a pena conhecer. E logo eu já vou deixando ter guiada a minha amiga Michelle, do canal Livros Úteis e Fúteis. Ela compra livros lindos, ela faz tour pelos livros, que deixa a gente assim, ó. E faz sorteio no pote. Eu amo ver sorteio no pote, porque a gente vê assim, né? Nossa, que será? Que livro que vai sair? E dá aquele friozinho no coração. É muito legal! Eu vou deixar os canais delas aqui na descrição do vídeo para vocês irem lá conferir. E bora começar já. A tag dos 7 pecados, eu anotei tudo no caderninho. Porque de toda e qualquer maneira vocês iam perceber se eu colocar o caderno aqui na frente e ficar só olhando pra lá. Quem tem miopia não pode escolher muito. Então é melhor ficar com o caderno, é melhor ficar com o caderno aqui e colocando ali assim. E lendo do que vocês terem que presenciar algo assim. E vamos deixar de enrolação porque eu converso muito. E bora começar. E número 1, o primeiro pecado é a avareza. Ai, eu não sei se... Eu sou avarenta? Eu acho que um pouco, acho que todo mundo é um pouco, não é? E um livro que você não empresta de jeito nenhum. Ah, esse todo mundo já sabe. O livro que eu não empresto de jeito nenhum é O Sol da Meia-Noite, porque eu estava sonhando com esse livro aqui e vocês já conhecem a minha história, que eu emprestei o livro 1 do Crepúsculo, ele nunca mais voltou, e eu sou crepusculete de carteirinha. Então, gente, eu cheguei a sonhar com esse livro aqui para poder ler esse livro e até que, enfim, eu consegui comprar esse livro aqui e não vou emprestar ele para ninguém, não adianta ninguém pedir. Eu não empresto mesmo. Eu sou avarenta. E só empresto livros para pessoas muito especiais. Só se eu conhecer bem, que eu souber que vai cuidar bem, que vai me devolver o livro. Porque eu não tive boas experiências emprestando livro. Então, eu acho que eu já sou avarenta por natureza. Então, é um livro que eu não empresto para ninguém. Não me peçam emprestado. Gula, um livro que você devorou. Ah, esse também é um pecado que eu tenho, porque vocês sabem, né? Eu amo comer. Existe coisa melhor na vida do que comer? Eu acho que só comer e dormir são as melhores coisas da vida. E um livro que eu devorei foi O Demônio e a Senhorita Prim, de Paulo Coelho. Vocês sabem que eu amo a pena do Paulo Coelho, gente. E esse livro aqui vai contar uma história, né, de uma velhinha que ela fica sempre na rua observando o dia que o diabo vai chegar. E todo mundo fica rindo dela, até que esse dia chega. E o diabo, né, que vai vir em forma de um viajante, ele vai causar, assim, uma polvorosa na cidade. Posso falar polvorosa? Acho que sim, né? E a cidade toda vai ficar em pânico com a proposta que ele vai fazer, de que é sacrificar uma pessoa na cidade. Se alguém sacrificar uma pessoa, ele vai deixar uma grande quantidade de dinheiro ali e a pessoa pode mudar a vida, pode ir embora, né? Ou pode reverter ali
em forma de bens para a cidade. É uma cidadezinha do interior, dessas que a gente vive, né? Eu moro numa cidade do interior. É uma cidade que todo mundo conhece todo mundo, né? E todo mundo se reúne num bar. E ali vai mexer com a ideia dos pensamentos das pessoas. A ideia dos pensamentos das pessoas. Ai, Daia, deu não mesmo. E ali vai mexer com o pensamento das pessoas, principalmente do padre, vai ali trabalhar com valores do prefeito, e ele vai trabalhando, ele vai entrando na mente de cada personagem, né? Que as pessoas são capazes de fazer por dinheiro. E tem uma personagem muito legal aqui, que todos os amigos dela, eles foram estudar para numa cidade grande, e ela ficou trabalhando, né, como garçonete numa cidade do interior. E o sonho dela é sair da cidade, porque ela não tem amigos da idade dela, ela não tem namorado, né? Sempre um viajante vem, ela namora ele, depois ele vai embora e ela tá sempre sozinha. E vai colocar à prova os sentimentos dela. Gente, é incrível demais. E tem um monte, uma pedra, né? Onde eles faziam sacrifícios, de acordo com Paulo Coelho, antigamente, na história do livro. E essa pessoa teria que ser sacrificada ali, né, na frente de todo mundo. E quem é que iria matar essa pessoa por esses dias que o viajante propôs? É um livro assim, a gente vai lendo, vai se envolvendo e quer ler o livro de uma vez só. Vale muito a pena, gente. Eu amo esse livro aqui. Foi um livro que eu pequei por gula. Luxúria, o box mais lindo da estante. Eu tenho vários boxes muito lindos. Por exemplo, Senhor dos Anéis, né? O box do Percy, apesar que ele é fraquinho, mas os livros são bacanas. Mas o box que eu estou apaixonada foi o box que eu finalmente consegui comprar na Black Friday, que é o box dos Irmãos Grimm. Que é aquele que eu já estava há anos sonhando e ele estava esgotado. E eu achei ele uma vez para comprar e ele tava o quê? R$500, né? O colecionador pediu R$500. E, como que eu vou dar R$500 no livro? Sem condição, né? Sem condição ainda. Talvez quando eu tiver, né, ganhar a minha terceira placa do YouTube, aí eu consigo comprar livros de R$500. Mas esse box aqui, ele é muito lindo, gente. Ele era o box dos meus sonhos. E pra mim tá sendo uma alegria danada ter esse box aqui. Todas as vezes eu passo aqui, vejo esse box aqui e fico, ai, eu comprei o box que eu queria. E tem os livros, ó. Os livros são edição paperback. Mas acontece, tem orelha. Vocês sabem que eu me preocupo muito com orelha. Mas acontece que ele é todo bordadinho. E eles são contos dos Irmãos Grimm. E eu tava maluca pra poder ler esse livro. E confesso que comprei esse livro pela beleza. Mais pela beleza do que pela história, gente. Porque, ai, eu sempre fui apaixonada por eles. Eu não sei por que as editoras fazem essas edições maravilhosas aqui, só pra gente ficar sonhando. Vou colocar aqui no cantinho da estante, porque eu sempre faço pilha de livro e eles caem. E preguiça, o livro que está empacado na estante. Todo mundo sabe qual é, né? 1, 2 e 3, adivinhou? É o livro que eu mais falo nesse canal, que é o famoso Os Miseráveis. Esse livro empacou. Esse livro eu ganhei ele de presente de aniversário do Gui, no meu aniversário, né? Desde maio desse ano. E eu tava louca com esse livro, que esse livro era muito lindo, super hypado, todo mundo lendo, tirando fotos maravilhosas do livro. Eu quis um livro desse também. Gente, eu coloquei esse livro na gaveta. Li o livro aí um pouquinho, umas 60, 30, 60 páginas, por aí, nem sei quantas páginas eu li. Botei o livro lá na gaveta, né, na beira da cama pra ler. E quem disse que eu pego o livro pra ler? Eu não sei se é pela complexidade da leitura, se é porque o livro ele é muito grande, sabe? Ou se é porque tá chato mesmo. Porque não sai da cidade, nunca sai da história do padre, que eu ainda tô lá na história do padre, lá no começo, né? Contando como que é o padre, que o padre era bom demais lá. E não saiu daí, porque o livro vai se esticando, demora 500 horas para passar uma cena, e é tudo nos mínimos detalhes. E você sabe que eu não gosto muito de livro minimamente detalhado, né? É a birra que eu tenho com o Stephen King. E tá aí, tá empacado.
Será que eu vou desencalhar esse calhamaço ano que vem? Ai, espero que sim. Eu já coloquei 1 milhão de leituras na frente, então eu não vou prometer que esse livro vai desempacar tão cedo da amizade. E é preguiça, hein? Ira, um livro que foi uma decepção. Esse ano eu tive alguns livros que foram decepções na minha vida, né? Na minha vida. Por exemplo, Como Eu Era Antes de Você, que eu fiquei lendo toda a série pro final sair tudo como dantes, né? Não modificou nada e foi uma coisa que me deixou chateada. Foi o Autoestrada, que foi um livro que, assim, acho que foi o livro que eu menos gostei esse ano. Tenho ali também, não sei, esqueci. Jane Wilcox, que eu esperava muito que fosse como Sex and the City, foi uma coisa totalmente diferente. Mas para não repetir os livros que eu tô sempre falando aqui, dessa vez eu trouxe outro que foi uma decepção, que foi As Valquírias, do Paulo Coelho. Por quê? Porque a gente sabe que Paulo Coelho é um mago, né? E ele sempre mistura aqui magia com a Bíblia, né? Não sei se... Eu não gosto de entrar muito em detalhe, mas assim, né? Eu estudei mitologia e ocultismo, né? Na minha formação como professora. E a gente estuda a Bíblia e sabe que tem muito ocultismo na Bíblia. Tem, infelizmente tem, né? Não me contradiga, porque eu não quero causar polêmica, mas estou falando aqui uma coisa que eu estudei, né? Que minha formação é essa. E Paulo Coelho, por isso é que Paulo Coelho, mesmo sendo mago, ele coloca, né, a Bíblia, ele coloca passagens bíblicas nos livros dele. Porque tem, né, tem ocultismo na Bíblia, tem ocultismo também nos livros do Paulo Coelho. Tem sim. Eles falando que não tem, mas tem. Mas assim, são livros incríveis, uma pena incrível que dá muitas lições de vida, né, que faz a gente olhar a vida com outro olhar. Eu gosto bastante de Paulo Coelho. Eu não tenho nenhum preconceito com livro, eu leio todos os livros, vocês sabem disso, de todas as religiões. A minha profissão é ler, né? Então, quem é professor, a gente tem que se abster de religiões, abster de política, porque se eu tiver um aluno que ele não é da minha religião, por exemplo, da mesma religião que eu frequento, eu não vou tratar o meu aluno diferente porque ele é de outra religião, porque ele lê um livro diferente do meu, porque tem um escroto. Não, gente, isso é preconceito, né? Vamos dizer o nome correto, até porque ler um livro espírita não te faz espírita. Se ler um livro budista, você não vai se tornar budista. E você lê, por exemplo, nem todo mundo que lê a Bíblia, por exemplo, é cristão e vai se tornar cristão. Isso não tem nada a ver, né? Ler vai te trazer conhecimento, vai te trazer sabedoria. Então a gente precisa abrir a mente e expandir os horizontes e ler sem preconceito, né? E um professor é isso, né? Eu sou professora de formação. E a gente não tem preconceito. Da mesma forma que eu ensino um aluno que é da mesma religião que a minha, eu vou ensinar ele com o mesmo carinho, a mesma dedicação, um aluno que é de uma religião diferente, que tem uma opinião diferente da minha, que tem um jeito de pensar diferente do meu, né? Então, eu estava dizendo que eu não gostei do livro As Valquírias. Por quê? Porque o Paulo Coelho, ele não soube aqui, nesse livro aqui, não estou criticando porque ele é um escritor renomado, ele sabe muito bem, né, escrever. Mas, no meu ver, ele não soube casar bem as duas coisas e ficou assim, a Bíblia, né, ficou fora do que ele queria dizer do contexto das valquírias. Vocês sabem que as valquírias são as mulheres guerreiras, né? Por exemplo, a deusa Diana, que é a deusa da caça, ela teria várias mulheres com ela, né? Que seriam valquírias, né? Que seriam lutadoras, que espalhariam. Nesse caso aqui, ele quis colocar as valquírias não como deusas pagãs, mas como uma mulher que se denominava valquíria e que ela levava, né, uma profecia bíblica à frente. Ela largou tudo, abandonou a família e foi nessa profecia. E ele foi atrás. E ali ele começa a misturar muito magia com valores cristãos. E aí, no final do livro, eu não sei se eu posso, não sei se eu vou... Eu tenho que dar spoiler, gente. Não tem como eu me explicar por que né, esse livro aqui foi uma decepção. Porque ele colocou praticamente a vida dele. Os passos que ele deu na magia. E no final, ele veio falar de quê? De canalizações, né?
de como a mulher dele recebeu canalizações e ele estava tentando ter essas canalizações. O que eu não gostei muito também foi ele colocar, tipo assim, né? A Valquíria, ele deixou bem claro que a mulher aqui, que é Valquíria, seria uma bruxa, né? E bruxas são mulheres livres. Mas ele colocou ela como se ela fosse uma libertina, porque mesmo ela sendo casada, ela tendo família, ele colocou assim que ela queria ter um lancezinho com ele, né? Estar com ele, mesmo ele estando ao lado da mulher. Porque eu já achei assim, né, uma grande falta de respeito até com a esposa dele, que ele estava relatando isso e correu relatou isso no livro, né? Se fosse comigo, vocês já saberiam o final. O que aconteceria. E assim, foi muito mal colocado. A bruxaria, o jeito que ele colocou a bruxaria aqui, de uma encenação que fizeram no morro, isso não existe na bruxaria. Na bruxaria não fazem encenações de nada. E por ele ser expert no assunto, ele entender bem, por ele ser um mago, né? E por ele, sabe, eu não achei que ficou legal não. Essa mescla que ele fez de religião, de anjos, de canalização dos anjos, não tem nada contra, gente, que bruxaria. Não é contra a bruxaria com os anjos, com Deus, não é uma coisa igual. Como é que eu posso explicar? Eu vou explicar, eu vou falar que eu tô aqui, que eu vou falar mesmo. Não é uma coisa, uma religião não é contra a outra. Não tem nada a ver com demônio, né? Essa história de demônio na bruxaria que é contra os anjos. Não significa que a pessoa é uma bruxa, que ela é contra os anjos, que ela é contra Deus, que ela... Não, isso aí já é preconceito da sociedade, coisa que foi imposta, crenças impostas na cabeça das pessoas desde a Idade Média, né? Isso no século passado. Então, o Paulo Coelho, ele queria, a intenção dele nesse livro era mostrar justamente isso, né? Casar os valores cristãos, né, os valores ocultos. Ocultismo também não tem nada a ver com macumbaria, né? Eu vou falar macumbaria porque isso é uma expressão ridícula, horrível de se dizer, mas é a expressão mais preconceituosa que as pessoas dizem, né? O termo utilizado, que a maioria entende que é macumbaria. Todo mundo sabe que macumba é um instrumento musical, né? Que não tem nada a ver com essa expressão. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então ele quis juntar essas coisas e mostrar para as pessoas que a espiritualidade, ela é uma coisa só. Ela é uma coisa que vem de dentro, o contato do ser humano, do ser interno, da mente consciente com o mundo astral, né? Com Deus, com o universo, com o que as religiões chamam, né? Vamos colocar com o mundo astral, vamos colocar com os céus. E isso que ele quis passar, que é a magia, né? Que é todo sentimento, é esse. E tirar esse véu das pessoas de que essa coisa que veio da Idade Média, vamos queimar as mulheres bruxas, vamos queimar os magos porque eles são contra Deus. Antigamente diziam que as mulheres que eram bruxas davam de mamar ao diabo. Uma das coisas que diziam para relatar que a mulher era bruxa é se a mulher tinha a marca do Satanás, que era simplesmente uma marca de nascimento. Então uma pessoa tinha uma marca de nascimento, às vezes aqui no pescoço, uma pinta menorzinha ou várias pintinhas pelo corpo, a mulher já dizia que ela era uma bruxa, que ela tinha que ser queimada na fogueira, porque ela era mulher de Satanás. Pra vocês terem uma ideia que o preconceito ainda não acabou. Mas o Paulo Coelho, na minha opinião, ele não soube casar isso. Ele não soube casar isso na história. A história ficou confusa e no fim foi uma canalização de anjos e que ninguém sabe o que. Ele fez uma confusão danada com uma história de deserto e no meio do deserto. Não. É um livro que não vai, não ornou, não juntou, a meu ver, com tudo aquilo que eu estudei, com toda a experiência que eu tenho, não ornou. Então, pra mim, o final desse livro aqui, o meio desse livro aqui, o enredo desse livro aqui das Valquírias foi uma decepção. Podem me julgar se quiserem. O livro mais bonito da estante, que é o livro que o Gui comprou. O Gui comprou esse livro aqui de surpresa, né? Que é A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo? É, A Hora do Pesadelo. E tá sendo um dos livros mais bonitos da minha estante, porque ele tem o corte, né? O corte dele é preto, ele tem fitilho. Apesar de que eu não acho, assim, muito bonito o Fred, né? É o Fred? É o Fred.
Eu sempre confundo o Fred com o Jason. Mas o livro tem cinta, o que é muito legal. É o meu primeiro livro com cinta na estante. A capa dele é diferente, ó. Parece que é... Não sei, gente, explicar. E as folhas parece que é de revista. E tem também fotos do filme. E os atores e notícias, sabe? E a folha dele é bem amarelinha. A letrinha é pequena, gente, mas ela é bem espaçada. Então, já se torna o livro bem confortável. É o livro mais bonito da minha estante. Inveja. Livro cuja história gostaria de ter vivido. Não só eu gostaria de ter vivido, mas eu penso que todo mundo gostaria de ter vivido Harry Potter. E o meu preferido do Harry é o Harry Potter e a Câmara Secreta, porque eu gosto muito da Murta que geme, porque eu gosto muito dele falar com aquela cobra, eu acho muito legal a língua de cobra. É, a língua de cobra, vocês entenderam? E ali, sabe, quando ele entra na câmera, a câmara. Quando ele entra na câmara e abre aquele negócio ali que fica no banheiro, com as torneiras, que eu também não sei como chama, o chafariz no banheiro, e ele entra ali e vê as escadas, né? Eu gosto bastante, e mostra um pouco do Voldemort, quando ele era mais jovem, e ele conversando ali nas escadas com o Dumbledore. É muito bacana. Eu gostaria muito de ter vivido o que o Harry viveu. Só ainda não me decidi se eu gostaria de ter sido Harry ou se eu gostaria de ter sido a Hermione. Apesar de que, se eu fosse me encaixar em uma personagem, né? Porque eu sempre achei que eu era da Sonserina, né? Porque eu sempre gostei da Sonserina. Eu não sei, eu tenho uma queda por vilões. Eu gosto mais dos vilões do que os mocinhos. Mas eu me encaixaria perfeitamente na Luna, né? Aquele tipo de pessoa que fica fora da caixinha, do Hagrid. Eu acho que eu sou assim. Eu já me convenci que eu sou um pouco doidinha. E por isso, esse também é o meu filme preferido, né? Eu tenho o filme e tenho o livro. Quer dizer, eu tenho todos os filmes. E quis os filmes em inglês. Esse não tem tradução para português, né? Porque eu gosto de ver a voz original dos personagens do que a voz dublada. Eu acho muito mais bacana, muito mais legal. E é isso! Claro que o vídeo ficou longo. Vídeo comigo é sempre longo, porque essa menina, ela fala demais. E é isso. Antes de terminar, mais uma vez eu quero dizer, passa lá nos canais dos meus amigos. Na verdade, das minhas amigas. Porque, gente, vocês vão gostar demais. Então é isso. Um grande beijo e muitas letrinhas de amor.